Olá, como vão todos? Estamos aqui com Seguros e Sinistros ponto a ponto, numa abordagem então do tema número 7, que nos traz os sinistros de danos elétricos e de equipamentos eletrônicos. Tá? Procedimentos de regulação objetivando o entendimento do corretor de seguros, né? O desenvolvimento disso para que ele possa então acompanhar a regulação e participar dela no sentido de proteger o seu cliente, né? E mantê-lo, digamos assim, com o correto atendimento das cláusulas, né? Então, nós vamos ver hoje o que? A relação de documentos. Eu não vou aqui me estender em toda a relação de documentos, eu vou me centrar naquela relação de documentos que ela pode trazer problema na regulação. Tá? Aqui, como regulador falando, estamos na telinha vermelha, estamos falando de regulação de sinistro. Como regulador, né, existem alguns documentos que eles são muito sensíveis na hora de se apurar o prejuízo, porque o regulador não pode intervir se ele recebe um documento que está errado ou mal preenchido ou com prejuízos mal abordados e apurados, ele vai ter que trabalhar com aquilo que ele tem. Tá? Então, às vezes isso implica em prejuízo, porque há uma característica que infelizmente acontece, de que os colegas corretores às vezes passam a relação de documentos para o cliente, mas não orientam de maneira assim mais clara como montar essa relação. E às vezes a pessoa que está lá do outro lado, o nosso cliente, é uma pessoa mais humilde, tem menos conhecimento também, né? E às vezes, no sentido de se livrar da questão, né? Entrega de qualquer jeito para o corretor simplesmente pega aquilo e pá, descarrega no regulador e o regulador tem que lidar com essa questão. Tá? Então, é uma atenção que nós devemos ter, né, para se a documentação chegar correta e adequada, tá, é uma chance bem grande da regulação sair sem prejuízo para o cliente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa relação. Tá? A primeira, a carta aviso. Tá? A carta aviso, ela parece de um modo geral simples, né? Ela hoje, muitas das seguradoras, elas têm, através dos seus portais, a gente abre ali e ali a gente faz o aviso, né? Basicamente é o que? A data do evento, hora, né, do evento, né, as circunstâncias que aconteceram, né? Aí, quando a gente faz a descrição do evento, né, que da carta aviso é uma das coisas mais importantes, se não for a mais importante, nós devemos ter cuidado, né, nas abordagens. Evitar, por exemplo, trechos muito longos, né, devemos ser sempre objetivos, tá? Evitar assim, muita adjetivação, tá? E critérios assim os mais técnicos possíveis, tá? Para que se evite de dupla interpretação, né? Puxa, será que isso aqui que ele está dizendo vai ser coberto? Né? Será que não vai ser? Né? Então, muito cuidado, até porque há um envolvimento do dano elétrico com a queda de raio, que nós vamos ver em vídeos seguintes, né? E a queda de raio, se ficar caracterizada, né, o dano elétrico decorrente de queda de raio, ele vai lá para a cobertura básica. Né? Então, o dano elétrico aqui, na cobertura de dano elétrico, né, ele não decorre de queda de raio que atingiu o local da pólice, né, o local que está identificado na pólice. Tá? Não atingiu, o raio não atingiu. O raio pode ter atingido do outro lado da rua. Se afetou a nós, é dano elétrico, não é queda de raio. Tá? Então temos que ter muito cuidado nessa classificação aí, um bom entendimento. Na carta aviso é o mais importante de tudo. Tá? Também se faz o que na carta aviso? A descrição dos equipamentos. Né? Seja na cobertura de dano elétrico, como na cobertura de equipamento eletrônico. A documentação é a mesma, não muda nada. Né? Só outros detalhes envolvem a cobertura de equipamento eletrônico que nós vamos ver mais tarde quando a gente analisar lá nos vídeos de fundo azul, né, quando a gente fala de seguro, eu vou comentar com vocês a cobertura de equipamento eletrônico é diferente de equipamento elétrico. Tá?
o que cobre, né? Então, a carta aviso, então, a descrição dos equipamentos, né? O equipamento o melhor descrito possível, né? TV de 32 polegadas, né? TV de 40 polegadas. Nós sabemos que existem TVs, as primeiras eram de tubo, CRT, né? Depois vieram as TVs de plasma, depois vieram as TVs de LED, e hoje temos TVs que já nem usam mais LED, usam outras fontes de iluminação. Tá? Enfim, isso eu só estou dando um exemplo da forma com que a gente tem que caracterizar o prejuízo. Dê a marca, dê o modelo, né? E aqui nós estamos falando só de TV, mas existem outros equipamentos que podem ser, por exemplo, se nós estamos falando, por exemplo, dentro de uma empresa, nós temos um torno de controle numérico, um CNC, né? Como é que eu vou descrever um CNC? Eu tenho que ter uma abordagem técnica, né? Ele sofreu um dano elétrico? Um torno de CNC sofre, ele tem um conjunto, um armário de equipamentos eletrônicos envolvendo o CNC, o de controle numérico, que é um torno que trabalha sozinho, né? Então ele é todo programado, né? Então ele é muito sofisticado. Então tudo isso tem que ser muito bem descrito, né? Por isso que a carta aviso tem essa importância, né? A descrição do que aconteceu e a descrição do bem ou dos bens atingidos, tá? Depois nós temos a questão envolve o laudo técnico, tá? Chame laudo técnico, chame relatório técnico, tá? O que acontece aí? Quando são coisas simples dentro de uma residência, né? É uma TV, é um computador, é um notebook, por exemplo, né? Vamos ficar por aí, né? Quase sempre a empresa que a gente encaminha, preferencialmente que seja representante da marca, né? Do concessionário, né? Seja um representante, não uma assistência técnica não autorizada, e sim uma assistência técnica autorizada, preferencialmente, né? Se solicita, olha, isso aqui é para seguro, por gentileza me faça um relatóriozinho do que aconteceu, perdão, me faça um relatóriozinho do que aconteceu, junto com o orçamento, que tá bom, né? Então aí ele vai abordar, isso aqui foi uma sobretensão, foi uma subtensão, foi uma queima de tal coisa, então ele caracteriza ali para que a gente apresente para o segurador, para que ele consiga então interpretar e ver se isso tem cobertura dentro da cláusula de danos elétricos ou de equipamento eletrônico. Então o laudo técnico ele é importante, tá? Nesse sentido, né? O orçamento, como eu disse, pode vir às vezes junto com o laudo técnico, né? Orçamento o mais detalhado possível, evidentemente, materiais e mão de obras envolvidos, né? Os equipamentos, né? As peças, os componentes que foram substituídos, para que a pessoa que esteja avaliando isso tenha uma condição de conseguir entender bem, né? Às vezes o bem não é possível mais ser reparado, então aí o laudo tem que explicar isso de maneira adequada, né? E os itens a serem substituídos tem que ficar descrito ali de que eles superam, de fato, o valor, né, do bem, né? É isso que se deve solicitar quando se faz um laudo técnico e um orçamento, tá? Essas questões devem estar muito bem postas, tá? A comprovação da propriedade, né? Via de regra, o segurador pede a nota fiscal do bem, né? Se nós estamos diante de uma indústria, por exemplo, no caso do torno esse de controle numérico, dentro da empresa existe lá a nota fiscal do bem, é fácil isso identificar, né? Mas se nós temos uma TV, por exemplo, vamos dar o caso, uma TV que nós já temos ela há mais de 5 anos de uso, né? A lei determina que nós não temos obrigação, isso é uma dica que eu deixo, o segurado não tem obrigação de ter a nota fiscal para um bem de mais de 5 anos de idade. Tá? Não tem. Então, ele pode substituir essa comprovação de posse de alguma outra maneira? Sim, ele pode mostrar, por exemplo, uma fotografia da TV dentro da sua residência, vira o outro lado da TV, mostra ali o número de série dela e mostra que ali a sua residência é uma maneira de se comprovar. Né? Se se ela está na casa da praia, paciência, temos que pedir para alguém lá fazer esse procedimento, ou buscar de lá, ou levar para dentro de um concessionário ali
ali na região. Mas a comprovação de propriedade pode se dar não só pela nota fiscal, pode se dar pelo manual, né? Eu recomendo sempre a guarda da nota fiscal e uma cópia do manual, né? Se não tem a nota fiscal, via de regra, às vezes o manual acaba sobrando, né? Para a gente comprovar que tem. Daqui a pouco a gente fez um outro reparo, tem uma ordem de serviço, né? A gente pode mostrar que existiu uma ordem de serviço anterior, podemos usar como comprovação de propriedade. Comprovação de propriedade é importante, tá? Então temos que ter essas alternativas aí, tá? Cláusula beneficiária. Às vezes nós temos equipamentos, que nós estamos falando aqui não só de residência, nós estamos falando de empresas, tá? Há casos, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, laboratórios, né, que fazem análises químicas, tá? Ou análises biológicas, tá? Exame de sangue, por exemplo, tá? Via de regra, esses bens não são de propriedade do laboratório, tá? Via de regra não são. O laboratório recebe isso como comodato, porque o fabricante quer que o laboratório consuma são os seus kits que vão dentro da máquina para fazer os exames laboratoriais. Então essa máquina é dada em comodato, só que o comodato exige a cobertura de seguro, tá? E aí então o laboratório faz e coloca uma cláusula beneficiária em caso de perda total para o laboratório. Se a perda for parcial, o laboratório faz o reparo e continua andando com a máquina, né? Então são questões que têm que ser cuidadas, tá? Centrais telefônicas também sofisticadas, né? Hoje nós temos equipamentos de fotocopiagem, nós já temos hoje computadores que também estão operando dessa forma como comodato, tá? Então cuidado com as cláusulas beneficiárias, tá? E a depreciação, que é o grande problema, tá? Eu até botei ali, fonte de problema. Por quê? Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, a depreciação não é só um detalhe que é objeto das coberturas básicas, né? Incêndio, queda de raio e explosão, né? Ela também, para algumas coberturas de dano, ela é analisada, e aqui está uma, dano elétrico e equipamento eletrônico, né? Vendaval é outra, por exemplo, tá? Roubo é outra, tá? Então, a depreciação, tá? O cálculo dela é feito, tá? Pelo regulador. Eu já informei em vídeos anteriores o critério de depreciação e já informei também em vídeos anteriores quais são as técnicas utilizadas. Falei na tabela de Ross-Heideck e no método da linha reta. São equipamentos, via de regra, eu uso o método da linha reta. Se passaram por esse vídeo, vão um pouco para trás, nos de fundo azul, que lá eu faço a abordagem e explico essas cláusulas de depreciação, né? Se a apólice, o clausulado, não fala no critério de depreciação, né? Só diz que vai haver a depreciação, né? E que o método é tal, né? Nós temos que ter a atenção para saber se o regulador vai aplicar o método corretamente. Agora, se forem produtos, por exemplo, residenciais, né, via de regra, ou até mesmo alguns empresariais, eles já trazem tabelas de depreciação para determinados bens, né? O bem e a idade, qual é a depreciação a ser aplicada. Então, o que faz o regulador? O regulador simplesmente vai para dentro do clausulado e aplica aquela depreciação. Tranquilo, sem problema nenhum, é só saber se ele aplicou a depreciação correta, tá? Agora, se não existe e a depreciação só é falada no método, né, nós temos que ter atenção para saber se ele aplicou o método corretamente, tá? Porque senão nós podemos ter depreciações severas por direito ou depreciações severas de maneira equivocada, tá? Esse é o cuidado que nós vamos ter que ter, tá? Então, essas são, dessas coberturas de dano elétrico e equipamento eletrônico, são os documentos que nós precisamos ter assim, a maior atenção possível, tá? Se tiverem dúvidas, alguma coisa, coloquem nos comentários do vídeo, que eu retorno por ali, tento auxiliar em alguma resposta. Se gostaram, deem o seu like, né? Compartilhem com os colegas esses vídeos ou se inscrevam no canal para continuar recebendo, porque é um jogo de vídeos, de pelo menos de 10 a 12 vídeos todo mês que a gente lança aí no canal, tá?
Então, nesse caso aqui, no tema 7, vídeo 3, ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.